Existe um hábito que está por trás da nossa incapacidade de criar conexões, da nossa incapacidade de sair do celular e encarar a vida. Esse hábito, eu creio, está por trás da epidemia de solidão, do número altíssimo de mortes causadas pelo alcoolismo e do fato de homens se matarem muito mais que mulheres, apesar de mulheres terem uma vida mais difícil na nossa sociedade. Esse hábito é encorajado principalmente entre homens, e mudar esse hábito de cabeça para baixo pode abrir infinitas possibilidades na sua vida. Hoje eu vou falar sobre esse hábito, mas principalmente eu vou te falar sobre o antídoto para ele. E eu já adianto que é curiosidade. Oi pessoal, eu sou o Nilbert e eu cresci numa casa muito triste. Eu fui criado por pessoas, principalmente quando eu era criança, por pessoas que não tinham muito talento para felicidade. Depois da vida adulta, eu tive que correr atrás, depois de sair de uma depressão, depois de bater com a cabeça na parede várias vezes, eu resolvi que eu ia construir uma vida feliz. E nesse canal eu trago o que eu tenho aprendido no caminho, com terapia, com amigos, estudando e aprendendo sobre como criar uma vida mais feliz. Gente, o hábito nocivo que eu falei na abertura do vídeo é o hábito de evitar as nossas emoções. A gente cria estratégias e mais estratégias para não sentir o que já está dentro do nosso corpo, o que a gente não consegue evitar de sentir. A gente bebe demais, come demais, acessa o YouTube, evita conversas mais profundas que podem criar uma conexão mais profunda. Quando a gente não consegue sentir as nossas emoções, elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e isso se transforma numa paralisia. Isso se transforma numa paralisia, numa distância de si mesmo, numa dificuldade de encarar a vida e lidar com os desconfortos da vida. Outra coisa que a gente pode fazer é se envolver em dramas, se envolver nos problemas dos outros. A gente se torna aquela pessoa que está sempre tentando resgatar todo mundo. Se você quer evitar suas emoções, um jeito maravilhoso é ficar aqui no YouTube, ouvindo podcasters como eu, como outras pessoas, em vez de estar criando a sua própria vida de verdade. Aqui você está distante do teu corpo, você está distante da tua realidade, você está só na tua razão, só no teu raciocínio. Se tornar uma pessoa extremamente racional é um jeito de evitar emoções também. Outro jeito de evitar emoções é se permitir sentir só algumas. Então, se você é homem, provavelmente você permite se sentir raiva no trânsito, ou raiva com alguma pessoa, ou sair na porrada com alguém. Isso é permitido pra gente que é homem. Mas as mulheres não podem, né? Então as mulheres podem sentir mais tristeza, frustração, ansiedade. Em vez de a gente poder sentir todo o nosso espectro gigantesco de emoções, a gente sente apenas aquelas que a sociedade nos permite. E isso é trágico, porque a vida tem o hábito de não se importar com o nosso treinamento emocional. A vida vem, causa emoções difíceis, e se a gente não aprende a lidar com elas, a gente se sente impotente, fica pensando que não tem saída para a vida. Já passou da hora da gente aprender a lidar com as emoções. Mas eu acho que esse é um objetivo muito grande. A primeira coisa que a gente deve fazer é olhar para elas. Pensa o seguinte, não importa a tua formação, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você racionaliza, se você é forte, se você é fraco, o teu corpo vai produzir emoções. Você vai estar em situações sociais, em situações da natureza, em situações da vida, olhando para a parede e vai sentir coisas. Elas foram criadas por um propósito. Elas estão aí para nos motivar a saber o que é bom, saber o que não é, tomar uma ação, principalmente se for ali na prática, se for ali na hora. As emoções, elas mostram o que nos incomoda, o que não nos incomoda, o que nos faz feliz, o que a gente deseja. Mas para isso, a gente precisa substituir a evitação por uma outra característica. A gente pode encarar as emoções com curiosidade. Curiosidade. Qual foi a última vez que você conversou com uma pessoa curiosa? Não uma pessoa fofoqueira, tá? Uma pessoa que realmente está disponível para a informação que você está fornecendo.
Você já conversou com uma pessoa assim? É uma delícia. Você fala a coisa e a pessoa te escuta, a pessoa pensa naquilo, a pessoa devolve para você. Então você conta uma história e ela quer saber o próximo ponto, ela quer saber o que motivou o personagem daquela história. Acontece muito com criança, né? A curiosidade das crianças é um negócio encantador. E se você conseguir desenvolver essa curiosidade para suas próprias emoções, esse é o primeiro passo para parar de evitá-las. A curiosidade vai ao encontro de uma coisa com abertura, com disposição para escutar, com disposição para entender. A curiosidade com as nossas emoções ajuda a gente a assistir elas como se elas fossem um filme. Às vezes, quando um filme causa curiosidade na gente, é fantástico, porque tá curioso, sentir curiosidade é se sentir engajado, é sentir uma abertura para o que pode vir. E o que vier pode te machucar, pode te constranger, pode te deixar um pouquinho desconfortável, pode te fazer muito feliz, pode te fazer muito triste. Mas você está disponível para isso. Depois o filme passa e você sai da sala de cinema ou sai do sofá mais completo, né? Mais cheio, mais satisfeito com a vida. Tudo começa com a curiosidade. E um bom diretor de cinema sabe instigar a nossa curiosidade. As nossas emoções podem funcionar como esse cinema, porque elas também estão em trânsito. Elas vêm, elas passam, elas vão embora. Ou elas vêm e sinalizam coisas para a gente mudar. Mas se a gente não tem curiosidade, elas não conseguem ser nem escutadas. Às vezes a curiosidade com o que está acontecendo no nosso corpo. As emoções, elas vivem no nosso corpo. A excitação ou a ansiedade é aquele frio no estômago, é aquele coração batendo mais rápido. O medo é o estômago se fechando, ou a tensão aqui nos ombros. A felicidade é uma vontade de se mexer. A tristeza é uma vontade de se encolher. E um frio, uma sensação de vazio. Você sente tudo isso no seu corpo. E conforme a gente olha para as nossas emoções, para essas sensações corporais, elas vão mudando, como se fosse um filme. Elas vão passando e elas vão nos contando informações importantes. E olha que coisa maravilhosa. Quando elas nos contam essas informações, a gente para de ser uma pessoa completamente controlada por elas ou imobilizada por elas e começa a ter escolhas. A gente pode decidir fazer o que aquela emoção está pedindo para fazer. A gente pode decidir, sim, defender alguém, bater em outra pessoa para defender outra. A gente pode decidir se encolher e chorar. A gente pode decidir enfrentar uma coisa. A gente pode decidir dançar de felicidade. Ou a gente pode simplesmente testemunhar essa emoção e saber que você não vai fazer o que ela está te pedindo. Você vai acolher, vai sentir, vai aceitar. Quando morre alguém querido, quando a gente perde algo que não dá mais para ter de volta, a gente sente aquela vontade louca de ir atrás, aquela raiva de perder. E, infelizmente, não cabe mais fazer isso. Você não consegue ressuscitar uma pessoa que você perdeu, você não consegue, às vezes, retomar o trabalho que perdeu, ou o bem que foi embora. Você não consegue. Mas você pode testemunhar, pode honrar esse desejo e aceitar. Depois vem a sensação de que isso faz parte da vida. Tudo começa com a curiosidade. A curiosidade nos dá escolhas. Emoções que a gente não sente não vão embora. Elas mudam, elas são cobertas por outras emoções. Quando você não sente a tristeza de ter sido largado pela namorada, vem uma raiva, vem uma frustração, vem um ódio contra você mesmo, ódio com outra pessoa. Embaixo de tudo isso, tá só uma tristeza que às vezes você precisava só de um chazinho, ouvir um sertanejo, ficar ali na fossa um tempo, receber um abraço de um amigo, abraçar teu cachorro, olhar pro teto e achar que a vida é uma merda. Mas às vezes a gente fica distraído com as emoções que vêm por cima delas. Quando a gente não escuta as emoções, elas têm uma tendência a voltarem como compulsões, tristeza sem sentido, um vazio,
uma sensação de desconexão com o outro, desconexão consigo mesmo, que é muito dolorosa. Olha, eu não estou dizendo que esse trajeto de começar a sentir suas emoções é fácil. Eu estou dizendo que ele é fundamental. E se ele é tão importante assim, talvez você precise de ajuda. Talvez você precise criar recursos, criar espaço na tua vida, criar um tempo na tua vida para sentir suas emoções. Talvez você não, mesmo que você tenha tempo, espaço, você não saiba como fazer. Talvez você precise procurar a ajuda de um terapeuta. É maravilhoso ter uma pessoa ali te escutando, te dando um apoio, uma pessoa treinada para isso, uma pessoa te ajudando a criar habilidades para levar para fora da terapia também, para o dia a dia, sobre como sentir. Sentir as emoções, aprender o que elas estão te dizendo, tem um enorme benefício. Pode ser que custe tempo, pode ser que custe dinheiro, pode ser que custe um esforço cognitivo, que você acha que não tem espaço para ele na tua vida. Mas pensa o que está do lado de lado desse esforço. É uma vida que vale a pena ser vivida. É uma amizade que não vai embora. Uma amizade de você com você mesmo. E é isso que eu desejo para você. Uma vida repleta de emoções. Difíceis, fáceis, porque isso é um sinal de uma vida que vale a pena ser vivida. De uma pessoa que está indo atrás dos próprios valores, das coisas que acha importante. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte o canal para garantir o leite das crianças. E um beijo. Tchau, tchau.